Quanto mais o tempo passa, mais o amor me faz crescer. Esse jeito de viver aqui, aprendendo tanto, tanto assim, foi que fez com que eu chegasse perto de você com amor. Ó Jesus, amigo, sou feliz em estar aqui. Queridos amigos, irmãos, mais uma vez aqui estamos com o programa Espírita Amor e Caridade. E mais uma vez também, né, trazendo aqui um colaborador, né, um convidado que já é conhecido aí por aqueles que nos acompanham, né, que assistem aí o nosso programa, que é o nosso Can Robert, lá do Rio de Janeiro, também trabalhador aí na Seara Espírita, palestrante, quando tem oportunidades, vem sempre a Teresópolis, aqui na nossa instituição, e vem colaborar conosco, que é um estudo que realizamos aqui para trazer reflexões à luz da doutrina espírita. E tudo aquilo que é analisado sob a ótica espírita é sobre a imortalidade da alma, é sobre a reencarnação, que é ela que nos traz resposta, tanto a imortalidade, mais a reencarnação, para explicar toda essa situação que vivemos hoje, né, que nós denominamos de transição. Então, hoje o tema, para a gente fazer uma reflexão, é sobre esses princípios éticos, morais da atualidade. E, naturalmente, fazendo aí um parâmetro, né, com a ética cristã, com a moral cristã, que é isso que nos interessa. E se também, aí, fazendo esse paralelo, uma reflexão, se nós estamos nos esforçando em procurar cumprir e seguir a ética, a moral cristã, né? Já que nos dizemos cristãos. Bom, então, essa é a nossa observação inicial. Agora, nós vamos ler uma página da obra Minuto de Sabedoria, do professor Carlos Torres Pastorina, e em seguida faremos a nossa prece para entrarmos no nosso tema de hoje. A mensagem que nos coube é de número 183. Esqueça-se um pouco de si mesmo e pense nos outros. Nestas poucas palavras está encerrado o maior segredo da felicidade. Quando nos preocupamos demasiado com nossas pessoas, nossos problemas crescem desmesuradamente. Mas, quando esquecemos de nós um pouco para cuidar dos outros, esquecemos nossos problemas que se vão resolvendo muitas vezes por si mesmos. Então, esqueça-se um pouco de si mesmo e pense nos outros, e achará a felicidade. Uma mensagem aí, né, inicial para a nossa reflexão. E agora eu convido aí os nossos irmãos que estejam sintonizados conosco, em nosso programa, que elevem seus pensamentos a Jesus. Jesus, o amigo incondicional de nossas vidas, mestre de nossas almas, realmente mestre, mestre de amor, de compaixão, que ele tem por todos nós, seus irmãos pequeninos, na caminhada. Assim, todos os trabalhos, tudo aquilo que vamos se referir à mensagem cristã, analisando aquilo que ele nos trouxe no seu evangelho, nós sempre evocamos a inspiração, a intuição e a luz do Cristo, para que abra nossos corações e nossas mentes ao entendimento. E assim, sob as bênçãos dele, sob as bênçãos dessa espiritualidade amiga e sob as bênçãos do nosso Pai Criador, vamos dar iniciado o nosso programa de hoje. Trouxemos, assim, esse tema
espinhoso, porque filósofos, a ciência, humanas, de uma certa maneira, cada um aí traz os seus princípios, né? Relativizando essa questão da ética e da moral. E nesses dias, então, proliferam vários tipos de guerras dentro dos países ou entre eles. Quer dizer, dentro dos países existem guerras, eu anotei isso aqui, e entre país contra país. Então, ocorrem, nesses dias, questionamentos de valores éticos morais. E assim, o que ocorre com esse mundo da internet, esse mundo da comunicação? Eles trazem, esses analistas críticos, sem dúvida, interpretações muito dúbias ou inverídicas em relação ao que é a verdadeira ética e a verdadeira moral. E hoje, com certeza, nós iremos aqui buscar entender e fazer esse paralelo com aqueles, principalmente, eu já comentei no bastidor aqui com meu amigo, aqueles que se dizem cristãos. Onde está hoje a ética, a moral cristã dos que se dizem cristãos? E isso é que nos importa, fazer esse paralelo e trazer aí, não é? Essas, como eu falei, análise muitas vezes dúbias e inverídicas em relação a essa questão. Meu amigo, o tempo é contigo. E aqueles que tiverem alguma dúvida e quiserem participar, podem mandar as perguntas e a participação está aí, ó. WhatsApp 21 991 395152. E que depois, não dando tempo, a gente vai retornar, vai responder. Então, é contigo, meu amigo. Bom, primeiramente, muito obrigado, Juarez. Obrigado, Walter, Juarez, pelo convite, pela oportunidade, pela coragem de nos trazer aqui para fazermos a reflexão. E ao Walter, que tem sempre esse luxuoso acompanhamento técnico, nos mantendo aqui no ar, nos ajustando e permitindo esse contato. A todos vocês que nos seguem hoje e que venham a alcançar essa gravação no futuro, o nosso muito obrigado pelo prestígio da atenção, pelo patrocínio da atenção, o que somos gratos pela possibilidade da troca de ideias e reflexões. Eu vou repetir algo que acaba se tornando um bordão. Eu não venho aqui com propósito algum de ensinar nada a ninguém, nem de dizer o que é certo ou errado, mas de trazer uma reflexão, a princípio própria, na primeira pessoa, com base naquilo que hoje é o tema, da ética e moral cristã, aquilo que o Cristo trouxe. Nós sempre comentamos isso, a quem alcança gravações outras nossas, que nós temos esse propósito, hoje virou o tema, que é a ética e a moral cristã e a ética e moral de acordo com a sociedade, que é por onde eu vou até buscar logo a nossa pegada. Quando nós estamos falando de ética e moral, muitas das vezes elas se confundem, mas, na verdade, são sentidos muito próximos, mas que, na verdade, estão distanciados por um fator muito simples. E daí a figura magnânima, a figura única de Jesus no planeta para nos trazer esse divisor de águas, esse divisor de calendário, esse divisor de tempos, esse divisor de sentido, expressão e íntimo de cada um de nós. Quando nós falamos em ética, e alguns estou corroborando com aquilo que já aprendi, por isso trago aqui. Quando estamos falando de ética, nós estamos falando do que é justo, certo e bom. Então, você vai sair do Brasil e vai para outro país que tem um conjunto de leis, tem suas normas, tem suas regras, a ética está valendo lá também. Você vai olhar e vai perceber o que é justo e o que é bom. Agora, a condição moral, que não é mutável com o Cristo, é imutável com o Cristo, ela é mutável nas leis humanas. Porque a questão moral, Juarez, e todos vocês que nos alcançam agora, ela vem de um conjunto de normas, leis, normas e regras que designam o comportamento de uma determinada, ou que direcionam o comportamento
desta sociedade. E alguém vai perguntar, mas isso não são leis, regras, mas é o conjunto de acepção da moral daquele espaço. Portanto, o que é moral, por exemplo, no Brasil, em termos de regras, em termos de leis, sobretudo, nos valores da Constituição que temos e todas as demais regras que são colocadas no segmento, elas podem não fazer sentido nenhum, por exemplo, no Oriente. Né? Pode não fazer sentido algum. Eu vou trazer um exemplo. Quando você tem um julgamento de um crime aqui no Brasil, você sentencia com a reclusão. Um crime grave, um crime contra a vida, contra valores, que são crimes graves relacionados na lei, não é relacionados com a vontade. Isso é uma outra coisa. Isso aí é uma distorção. Né? Não, porque muitos de nós ainda trazemos, Juarez, me permita, eu estou me colocando na primeira pessoa do singular, que muitos de nós trazemos arquétipos ou então sentimentos primitivos que ainda se enraizam em nós. E aí olhamos para uma determinada coisa e queremos tomar a lei às mãos para fazer satisfação dos nossos desejos ou de nossas vontades. Isso em todos os níveis, dos mais ilustres aos mais simples. Né? É aquela questão, não interessa em qual lugar você está, mas qual o significado ético que você tem dentro de você. E aí, às vezes, o avanço de transformarmos essa moral e distorcermos esse conjunto de valores morais. A gente fala muito em valores morais, algo que, para muitos, dá um significado de antiguidade, de coisa ultrapassada, e também vamos tentar, de alguma forma, com base naquilo que o Cristo nos deixou, mostrar que eu acho que estamos muito equivocados nessa base. Mas, voltando, moralidade é isso. Então, aqui eu falava, você faz a reclusão. Em um país muito próximo como o nosso, em alguns outros, que não são muitos, existe ainda a pena de morte. Ou você apena aquele indivíduo com a sucumbência programada e determinada pela lei da extinção da vida biológica. É claro que você não vai extinguir o ser. O ser, ele pré-existe ao corpo e sobrevive, como nós falamos, você bem trouxe a encarnação, a lei de direitos, de valores da encarnação, mas tem a sucumbência, tem a eliminação da vida biológica. No Brasil, felizmente, nós não temos. Então, está ótimo. Mas são valores morais distintos, locais. Já a ética cristã, a ética do Cristo, é aquilo que é justo e é bom. Vai servir em qualquer parte. Quando se pega, por exemplo, a título de lembrarmos a formação de Jesus, que é uma formação do povo judeu, povo hebraico, e você traz lá das leis mosaicas, de mais de 5 mil anos, na verdade, tem a conformação dessa civilização, nós vamos trazer lá as leis mosaicas, não matarás. Ponto. Ele não está relativizando se através disso, ou através daquilo, ou se com essa possibilidade, como ele também não diz, não defenderás a sua própria vida. É uma outra circunstância, uma questão de interpretação e valor de fórum íntimo. Honrará teu pai e tua mãe. Olha o valor que ele dá ao conjunto de família. Qual é a base de uma família? Quais são a formação? A formação de pai e mãe para dar origem a um conjunto familiar. Hoje, nós temos várias experiências dando muito certo. Eu não estou só tratando de homem e mulher, mas eu estou tratando da figura paterna e materna, que ali, naquele tempo, mais de 5 mil anos, alguém está dizendo o seguinte: honra teu pai e tua mãe. Honra. Honrar não quer dizer amar. Amar é outra condição. Ele desonra, respeita, dá significado, reconhece, permite. Então, é uma questão de uma ética que é acompanhada do Cristo, que vem trazer uma transformação, porque naquele momento a sociedade judaica tinha já a sua Torá, que são os 5 livros do Pentateuco, a Bíblia judaica mesmo, e que tem lá 613 mandamentos. Rapaz, são 613 mandamentos, são 248 mandamentos
positivos, ou seja, aquilo que você pode fazer, e 365 do que não pode fazer, simplesmente não pode. E era um tempo difícil. Então, era uma Torá religiosa e legislativa. Hoje, o Cristo traz aquela transformação, e você vê isso perfeitamente em todas as suas passagens, e em todas, sem exceção, todas as suas parábolas. Tem um fundamento moral, tem um fundamento de transformação, tem um fundamento de responsabilização. Ele não diz não faça, mas em todas elas, intrinsecamente, numa leitura ampla e fazendo um estudo, você vai encontrar você é responsável pelas suas decisões. O Pai não te julga, a tua consciência é que te julga. E são múltiplas as passagens. Daí, a doutrina espírita nos trazer o esclarecimento que nos diz o seguinte: somos resultados de nossas ações, pensamentos e ações, porque antes de uma ação há um pensamento, então nós temos até um momento ali de poder julgar o que é possível ou não, mas vamos lá, pensamentos e ações, que é o livre-arbítrio, lei de causa e consequência, ação e reação. Está até na física, na terceira lei newtoniana, né? Para cada ação existe uma reação em sentido oposto de igual intensidade. E a gente vai olhar isso e diz, não, eu estou sofrendo muito mais, a gente julga, né? Eu sofro muito mais do que por aquilo que dei consequência. E a gente sempre traz uma atenuante. E aí, uma pegada que hoje, Juarez, eu queria trazer. Eu estou aqui controlando o tempo. Walter, estou aqui bem, no chat, vai me avisando. Fica tranquilo. Nós estamos hoje, você usou um termo, e que eu acho que ele foi fundamental para dar esse lance, essa levantada de bola para a gente aqui. Caramba, como nós estamos relativizando relações, o conjunto de éticas, o conjunto de normas morais, de leis. Nós estamos relativizando a vida, estamos relativizando as relações, estamos relativizando demais. E aí a gente vê, assim, aquela questão... Só um adendo. Claro. Até a democracia está sendo relativizada. Ah, sim. Eu não queria trazer... Não, mas estou falando que é tudo, de uma maneira geral. Não, mas nós não podemos nos esconder da realidade em que estamos submetidos. Né? E aí é aquela história. Você quer destruir liberdades e valores para dizer que está salvando o direito de ser liberto e ser democrático, como você falou. Verdade. Então, por exemplo, estamos hoje lembrando um fato, e depois eu vou pedir que você até me provoque para me ajudar para fazer a abordagem com a Gênese. Nós tivemos, semana passada, um programa com o palestrante Jorge Elahá. Ele fez 2 programas conosco lá na Rádio Rio de Janeiro. Você me permite só falar a referência, não estou fazendo propaganda. Não, mas pode fazer à vontade. E nós tivemos, e ele abordou com muita propriedade o quanto nós encontramos para esse atual momento, lá as explicações no capítulo 18 da Gênese, e eu depois vou citar um deles só aqui, que é um capítulo que eu vou pedir que você me recorde para fazer, do Dr. Barry, que é o item 9. Então, e esse capítulo, ele traz, são chegados os tempos, o que é muito importante para esse momento. Mas voltando para as nossas ideias que estávamos desenvolvendo, como estamos, essa sociedade, e depois nós vamos até dissertar um pouco mais. Você me lembra outro termo, VUCA. VUCA é um acrônimo, tá? VUCA, nós vamos buscar. Você pode... O que você estava falando de VUCAs? Vou voltar no acrônimo. Mas a gente está vivendo uma sociedade onde você relativiza. Por exemplo, dentro das nossas fileiras, espírito cristã, eu prefiro dizer cristão espírita, dentro das fileiras cristãs, estão começando a ver aqueles que apresentam alguma forma de desenvolvimento da ideia do Cristo, trazendo sofismas.
que é uma forma de você desconstruir, com um gesto até, diria, hipocritamente delicado, as ideias daqueles. Por exemplo, o conceito que recentemente nós estamos vendo, e vamos ter a oportunidade de abordar isso lá na rádio, desenvolvendo, e aqui chega em avant, première, como dizem, a ideia de que talvez, dentro da doutrina espírita, olha o absurdo, não haja religião. Ou que talvez, entre um mal maior, seja permitido a suspensão da continuidade da formação da vida biológica. Porque ali, de alguma forma, pode ser que sim, pode ser que não, contudo, porém, se não tiver certeza, não tem. É como se você fugisse com sofismas, do que ficou muito claro. Gente, vamos perceber que a doutrina que chega no século XIX, ela chega neste exato momento daquela convulsão do iluminismo e de outras tantas ideias sociais que rompiam com a matriz da religião, porque excedeu. A gente tem que reconhecer que, historicamente, houve um alongamento, um esticamento demasiado, e aquilo, quando rompe, tende, por questão da física, a passar do ponto de equilíbrio e buscar outro ponto muito mais adiante, até que o pêndulo, vamos dizer simbolicamente, usando essa ilustração, possa chegar ao meio. Mas existe a relativização da continuidade, como existe hoje. Sem dúvida. Uma relativização do cuidado com o idoso. Fica quase que descartável. A gente quer olhar para aquele que foi origem da nossa formação, seja o teu avô, avó, seu pai, sua mãe, já ficou velho. E esse ficou velho está atrapalhando a minha vida, porque eu quero curtir e viver a vida. Está me atrapalhando. Mas você já não é tão jovem assim também? Não, mas eu tenho muita coisa para viver, vou botar ali. A exceção, é claro, daqueles que têm, por necessidade, cuidados excepcionalmente especiais, e a gente sabe que são muitos os casos hoje de deterioração, de questões de demência, de questão outras. O nosso idoso é nossa matriz. Eu estou até falando em causa própria, tá? Eu também já sou 1/3 de tempo passado, né? Já cumpri 2/3, estou no 3º terço de vida, como dizem. Então, mas a nossa matriz, e fica relativizando conceitos e ações que, a meu ver, eu não vou criminalizar nem fazer julgamento de valor, né? Mas que é um descaso. E o que eu falei aqui no início, no nosso início, quer dizer, proliferam todas as guerras, todas essas situações, né? Aborto, todos esses tipos de crimes. E esses questionamentos, aí se questiona os valores. Aí é o que eu falei, a relativização, porque aí entra a mídia, cada um trazendo a sua análise dúbias ou inverídicas. Eles fogem. É o que você falou. O que nós temos hoje? A formação de um conjunto conveniente e conivente de vários processos ideológicos. A ideologia. Né? Aí quero formar ideologia. Aí eu não quero seguir regra, eu não quero que tenham escolha. Agora, daquilo que me é conveniente. Porque quando a inversão, não, não pode, não, você não pode fazer isso. Ou seja, querem que uma sociedade, toda uma sociedade, com sua formação de valores éticos, morais, de família, de religião, de sociedade, que tem por obrigação respeitar os direitos de escolha de cada um, ou seja, o meu direito, Juarez, termina onde começa o seu, e vice-versa. Isso vale com o Walter e com todos que estão nos alcançando. Perfeito. Eu não posso te invadir. O meu direito, ele tem um princípio, ele tem uma matriz, ele tem as suas fronteiras, vamos dizer, imaginárias, e ela termina no exato momento onde começa o seu direito. E isso foi básico. O Cristo trouxe isso para todos nós. Quando ele traz naquela passagem, eu queria trazer aqui, ver se ainda dá tempo, eu não vim trazer a paz. Isso está em falsa moral, lá no Evangelho. Eu não vim trazer a paz, mas a espada. O filho será separado, o pai será separado do filho, a mãe será separada da filha,
a sogra será separada da nora, e assim ele dá essa divisão, e alguém diz assim, mas quem é o Cristo falando isso? Por quê? Porque as suas ideias vão separar o joio do trigo, daquilo que parece, mas não é, e daquilo que efetivamente é e serve. O joio, ele se coloca à sombra, para quem puder estudar um pouco, inclusive tem a passagem, a parábola do joio e do trigo, que ele vai ficar ali encostado. E é por isso que Jesus era tão atual, é atual, e na época também. Ele traz aquilo que parece e o que é. E aí querem trazer essa dissertação das conveniências. Nós estamos falando de valores, estamos falando de drogas, né? Não sei se o YouTube vai chegar e querer derrubar, porque está falando, mas um certo permissivismo que está havendo e que você quer trazer isso como moral. E quer saber de uma coisa? Já é matéria de estudo que é tratado como moral estatística. Quanto tempo nós temos, por favor? Bom, nós já estamos chegando para o primeiro intervalo, mas pode concluir. Então, não, eu vou fazer o seguinte, nós vamos falar das morais de Sócrates, que é através de Platão, vamos falar da moral cristã, vamos falar do VUCA e vamos falar dessa moral estatística. Me cobra no começo do segundo tempo para a gente retomar. Então, tá bom. Entrego então aí a vamos aí vamos ao nosso primeiro intervalo aí e retornaremos já aí, que o papo está muito bom, o assunto está ótimo. Vamos lá. Mercado Flor de Teresópolis, rede Que Barato. Comodidade e preço baixo bem perto de você. Variedade de produtos e marcas. Frios, laticínios e bebidas em geral. Açougue com tudo para aquele churrasco. E ainda padaria e lanchonete. Um andar inteirinho com utensílios domésticos, elétrica, hidráulico e papelaria. Faça saque ou pague suas contas em nosso caixa aqui. Mercado Flor de Teresópolis. Preço baixo e bom atendimento em um só lugar. Restaurante Tempero da Serra Self-Service. Cardápio variado todos os dias. Massas nas quartas, quintas e sábados feijoada e nas sextas peixe. E ainda salada com produtos do dia. E aquela sobremesa. Deguste em espaço amplo e aconchegante. Ou monte a sua quentinha especial para a viagem. Venha e traga sua família. Rua José do Patrocínio 322, no Perpétuo. Restaurante Tempero da Serra. Mercado Teresópolis, rede Que Barato, no Perpétuo. Aqui tem qualidade e melhor preço. Perfumaria, material de limpeza, frios, açougue completo, utilidades, laticínios, variedades em bebidas, frutas, legumes e hortaliças selecionados, padaria e lanchonete com pães e bolos diversos. Compre na loja ou pelo Disque Entregas. Venha e comprove. Mercado Teresópolis. A Sociedade Espírita Amor e Caridade é uma instituição cristã, sem fins lucrativos, que tem como missão contribuir para a formação de uma sociedade mais justa, fraterna e humana, através do estudo do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita, com estudos e palestras em dias e horários diversos, aulas de evangelização para crianças, jovens e adultos. Venha nos fazer uma visita e conhecer o nosso trabalho. Amigos, todos aqueles que estão nos assistindo, esse primeiro bloco, eu também vou colaborar com o estudo que ele fez até agora, o Canrop, muito bom. Eu separei aqui um comentário também do Antônio César Perry de Carvalho. Ele foi presidente da FEB, da Federação Brasileira, Espírita Brasileira. Ele foi presidente da USE de São Paulo. Ele traz aqui uma contribuição muito boa e resume e sintetiza até o momento o que o nosso companheiro trouxe para nós aqui, para a nossa reflexão. Porque, em geral, aceita-se que a ética procura distinguir o bem do mal, o justo do injusto, o certo do errado, o que é permitido, o que é proibido, tendo em vista um conjunto de normas
dotadas por uma sociedade. O nosso amigo aí, no início, ele já deixou bem claro. Já a moral se refere às normas ou regras que regem a conduta humana e envolve o dever prática consciencial. A chamada consciência moral é a capacidade, ao livre-arbítrio que ele tocou, de decidir diante das alternativas possíveis. Nós é que temos que decidir, né? De distinguir essa capacidade do bem e do mal. Aí ele diz o seguinte: portanto, a ética é o fundamento e a moral é a prática. Eu gostei muito desse. Corrobora e sintetiza bem o que você trouxe no primeiro bloco. Agora é contigo para tu dar continuidade aí ao seu pensamento. Eu agradeço até a contribuição, ela é muito valiosa para trazer um acréscimo a todos que queiram se esclarecer e entendermos que é um conjunto que, antes de mais nada, nos respeita e nos dá o direito das nossas decisões e das consequências. Sim. Essa coisa de eu sou vítima da sociedade. Qual é a sociedade? É uma coisa, um conjunto abstrato, né? Um conjunto mudado. Não, nunca ninguém fez nada por mim. Mas quem disse que teria que ser feito algo por você? Deus ajuda a criatura através da criatura. Então, o primeiro agente é aquele que se sente, de alguma forma, necessitado, produzir as suas necessidades. Mas eu vou trazer uma coisa, porque nesse espaço de tempo, parece que nós estamos falando para adultos. E eu não posso, porque eu sou absolutamente ignorante. Eu ignoro muita coisa. O pouco de conhecimento que eu tenho que usar primeiro. É igual aquela máscara do avião em caso de turbulência. Puxe para si, fixe, aspire e então vai ajudar o próximo. Só então, depois que você tiver garantido. E é o fato, isso não é egoísmo. Isso é capacidade de resiliência e resignação e capacidade de modificação para ter forças de poder ajudar o outro estando em pé. Porque morrerem dois não faz conta nenhuma, né? Morrem os dois, dá zero. O resultado é negativo. Então, é uma questão de lógica, uma questão de tangenciarmos o que é cartesiano para pensar. Vamos nos apropriar do que é lógico, né? E não nos apropriar do que são desejos e vontades que são muito particulares e atendem a uma ou um conjunto parcial de uma sociedade, que é como, inclusive, está lá no Evangelho, quando diz assim: olhai um hospital, pensai, ali estão os doentes, ali estão necessitados, alguns em estado terminal, outros tão doentes que levarão a moléstia pelo resto de seus dias, e outros poucos que estão ali também se curarão e poderão voltar por conta de outras doenças. Ok, isto representa o conjunto da sociedade, do planeta Terra? Não. É só um hospital, uma partícula de todo um conjunto. Hoje, se nós olharmos, quase 8 bilhões, mais até de 8 bilhões de habitantes no planeta, almas que diariamente vêm e saem, né? Então, a gente não pode ficar tirando essa medida, mas aí entram as coisas. 3 temas. E aí a coisa que vai... Moral estatística. Você já tinha ouvido falar nisso? Nem eu. Eu não tinha. Moral estatística. Eu já ouvi falar em moral, já ouvi falar em ética, já ouvi falar na moral cristã, já ouvi falar, enfim, uma série de... Mas moral estatística? E aí vem uma referência, para não dizer que é uma moda. Mas antes disso, eu queria lembrar que dentro da doutrina espírita, que chega no século XIX para nos trazer toda uma rememoração, nós temos que, antes da chegada daquele que vai ser modelo e guia, conforme a questão 625, em um livro dos Espíritos, primeira obra de Allan Kardec, primeira obra do Pentateuco Espírita, na questão 625, qual o modelo e guia para termos na humanidade? Jesus, é simples. Fecha ali, é a resposta mais simples e de uma enormidade, de uma capacidade, porque quando fala Jesus, você fica assim, tá, é Jesus, o homem histórico, é o santo, é aquele que é referência religiosa, ou aquele que, de fato, é modelo e guia pela forma de pensar, agir e atuar,
e que deixou um complexo de conceitos dentro do planeta que, uma vez migrados para o Ocidente, até hoje nós não conseguimos dar conta. Falamos muito, ou quase nada, falando por mim aqui na primeira pessoa. Então, nós temos a moral de Sócrates, que antecede Jesus em 600 anos. Sócrates, que também não escreveu uma letra, um pensador da humanidade, reconhecido historicamente. Não fiquem aí, porque hoje em dia tem um monte de gente que o que não está na internet de agora não existiu. Parece que está havendo um problema de entendimento do que é história e aquilo que também é uma interferência. Você pergunta se conhece Jesus, sabe quem foi Gutenberg, ouviu falar sobre Platão, já ouviu falar em Madre Teresa de Calcutá, Francisco de Assis, ouviu falar em Martin Luther King, ouviu falar... Não, não existe. É uma ignorância, e aí vem o Estado. Moral e ética para Sócrates, isso aqui tirado de um resumo de várias obras dele, é fruto do conhecimento e busca pela virtude. Olha só, e busca pela virtude. Virtude. Ele não precisou identificar o que é virtude. É só ir lá, pegar e entender o que é virtude, no sentido amplo e do que está no dicionário. E que o mal é resultado da ignorância. Olha só, isso trazido por quem? Por Platão, que ainda acresce. Platão, que tinha a expressão que ética é o resultado de justiça e da busca da felicidade. Busca de uma felicidade e de justiça. Num tempo muito difícil. Nós estamos falando 600 anos antes da chegada do Cristo, pouco mais, então 2.600 e poucos anos. É um tempo em que a humanidade ainda é imatura, porque hoje a humanidade ela não está madura, não. Nós estamos naquele momento ainda, fase de transição. Isso faz parte de outros programas que já fizemos e poderemos tornar a fazer. A transição está no homem, não está no planeta. A transição planetária é fruto daquele que está contido, lembra da questão de conjunto que a gente aprendia? Do que está contido no planeta, e não do planeta em si. O planeta em si é uma massa enorme, que está aí, cheia de placas tectônicas, fazendo seus movimentos e fazendo todas as suas mudanças sísmicas e de todo esse clima. O que muda são os homens, a humanidade, homens e mulheres formando esse conjunto. Então, ele traz tudo isso, e aí vem, hoje, uma temática que é olhada pela ciência jurídica como uma impressão, olha só, moral estatística. Ou seja, querem transformar o que é considerado normal ou regular, porque aparece muito exemplo nas mídias. Aquilo que consegue ter um conceito, aquilo que vem através de uma novela de amplo assistência, assistida por milhares, milhões de pessoas, aquilo que vai para as redes. Então, parece que fica uma realidade fluida. E aí isso me lembra Zygmunt Bauman, que é um filósofo, foi um filósofo que trouxe recentemente da sociedade fluida, Juarez. Ou seja, você conhece, que é o mundo líquido. E quando a gente fala líquido, nada é o oposto de sólido, né? Da solidez. Pode ser o mesmo elemento, a gente olhando a física e a química na consequência, pode ser o mesmo elemento, a mesma molécula, mas em estados diferentes. O estado moral fica afetado nesta condição. Vai se olhar para o que são os estudos, vão se olhar para o que são as referências cristãs e dizer isso está ultrapassado. Existe o meu direito de pensar que sou quem eu quiser ser. Bom, veja bem, até aí eu estou de acordo. Você vai me permitir, na primeira pessoa do singular, estou de acordo. O sujeito quer pensar que seja o que for, ele pode pensar. Eu sou Napoleão. No tempo passado recente, ia para um manicômio. Né? Não está bem da vida. Mas pode ter alguma influência espiritual lá da sua reencarnação, houve uma demenciação, e o cara...
Ou então, simplesmente, ele quer pensar que pode ser até um animal. É o direito que ele tem de retrogradar mentalmente, porque ele não retrograda como ser, mas mentalmente ele cria um obstáculo à sua evolução e vai querer voltar ao gênero animal. Pode pensar? Pode. É um direito que cabe. Eu acho... É como Paulo falava, tudo posso, nem tudo me é lícito. Então, poder ele pode. O que ele não pode, e nenhum de nós pode, é impor à sociedade que esse é o valor correto. Você não se aceita, vamos dizer, como ser humano, como gênero humano, gênero é humano, tá? Do sexo masculino e feminino. Já vou trazendo aqui uma antecipação de um pensamento que eu sigo de outros tantos. O gênero é humano. E o sexo é masculino e feminino. Tudo mais deriva do pensamento, que é livre o direito do pensamento, é livre o direito do amor, desde que nenhum de nós, me colocando no conjunto, é claro, a partir de mim, inclusive, imponhamos ao outro pensar e sentir aquilo que eu quero que você pense e sinta, porque simplesmente eu não me aceito como sou. Eu sou uma ovelha, vamos lá. Eu vou dizer ovelha para ser bem legal aqui no ar, né? Senão... Então, eu sou uma ovelha. Ué, você vai fazer mé lá no seu lugar, você achar, pode fazer. Se ninguém tem nada a ver com isso, você pode transitar pela rua vestido com um pelego por cima, dizendo que é uma ovelha. O que você não pode é querer que a sociedade considere isso normal. Então, impor a uma sociedade a ruptura, fragmentação de valores sociais, a questão é, nós levamos, como humanoides, no formato ereto, 6 milhões de anos para evoluir em 200 mil anos atrás para a condição de sapiens sapiens, que é aquele que sabe que sabe. Ou seja, ali já está íncito a condição de que até a ciência reconhece que ali tem uma inteligência que já vai discernir o certo do errado, o bom do ruim, o conveniente do inconveniente. Não vai fazer aquela história. É conveniente para mim, conveniente para os outros. Aí a questão ético-moral que entra. Mas levamos 50 mil anos para domarmos o fogo. Só 50 mil anos atrás é que domamos o uso do fogo. 15 mil anos fomos domar a terra e animais. E estamos hoje querendo domar consciências de valores ético-morais que foram gerados para organizar a sociedade. E aí ficamos querendo descaracterizar, e isso é muito grave, valores de família, de sociedade, de direito à vida, de respeito ao próximo, de respeito a um conjunto de regras, porque você quer ser disruptivo, eu estou usando como uma simbologia um você simbólico, genérico, onde o indivíduo não masculino, mas o indivíduo ser, que é para não ficarem tomando aí com seus sofismas. Falou macho, machismo, aquela coisa. É porque hoje alguém se sente ofendido. Todo mundo hoje quer se sentir ofendido. Porque no passado, porque foi dito, o passado é a história de formação do mundo. Eu sinto muito. Nós todos, como espíritos encarnados, erramos ao longo da história, é fato. Erramos e muito. São poucos os acertos para tantos erros, para tantas conivências e conveniências nada legais. Legais no sentido das normas expressas, da consciência humana, de quanto fizemos. Nada disso. Erramos muito. Mas isso não quer dizer que a nossa consciência pelo erro eu tenha que pagar pelo seu direito. Não, eu tenho que me responsabilizar pelo meu ajuste. A reencarnação nos permite um reajuste, um reencontro, um refazimento, um repensar de fatos da nossa história como espíritos que tivemos experiências ingratas do passado. Agora, você não pode ficar me cobrando, isso é porque você, lá no passado, você me escravizou. Roma escravizava. E não tinha uma questão de cor. A questão da escravatura era um abuso, de uso e abuso, de vencidos pelos vencedores. Você dominava um determinado território, um determinado espaço geográfico,
tomava para si aqueles seres humanos contidos ali e fazia o arbítrio que quisesse deles. Não interessava a cor, credo, vontade política, sexo, não interessava nada disso. Se velho ou novo, se criança, nada. Isso era escravatura. Agora, eu, nessa presente encarnação, vim com o formato que estou aqui presente. Quem sabe? Como é que eu posso, graças a Deus, não vou lembrar, todas as minhas outras encarnações? Quem fui, o que fiz e o que foi feito a mim também. Então, hoje, chegam aqueles espíritos que já querem ter frustração passada. Não, minhas dores do passado. Tudo mais. E aí querem mudar o conjunto de ético-moral porque quer impor a você uma cobrança de um tempo que não se faz valer. Quer impor separações quando nós deveríamos estar unificados, por um sentido único. O nosso gênero é humano. Homens e mulheres, em suas escolhas plenas, com todos os direitos, sem transgredir o direito alheio. É simples assim. É o conjunto de leis que você não transgride. Então, nós vivemos hoje, como estava falando, um mundo volátil, ele é fluido. E o Bauman diz o seguinte, essa sociedade que está contemporânea, ela está marcada por uma fluidez. Fluidez nas relações entre pares, relações familiares, Juarez. Quanto tempo nós temos? Estamos chegando? Não, vamos seguir direto. Vamos seguir direto? Vamos seguir. Tá. Então, as relações familiares, a desculpa de liberdade, que não são liberdades, mas libertinagens, buscam desconstituir o valor os valores de uma célula primária e básica de uma sociedade organizada, que é a família. Ora, não precisa nem muito. A gente vai na natureza olhar aos animais que não têm a inteligência, que não dispõem, eles têm instintos, que a inteligência primária está contida em nós ainda, e que às vezes exacerba e toma conta da razão pelo excesso de emoção, mas não vou entrar no mérito. Nós vamos olhar os animais e vermos como o conjunto celular deles se preserva, se cuida. Aí até o caso lá, a leoa tem os filhotes, ela sai de perto, porque o macho não sabe reconhecer, ela sai de perto, deixa ele, vai cuidar, volta com as crias prontas, e eu imagino, é claro que não existe, mas só numa simbologia, a leoa olha e diz assim para o leão, quer continuar comendo? Me respeita. Porque é simples. Quem caça é a leoa, quem come são todos eles. Né? Assim, tem básico. O leão é o rei da selva. Rei nada. Rei nada. Os reis, as rainhas são as leoas que caçam, tem organização, tem estratégia. Vai lá e estuda. Vão buscar. O leão chega para comer. Não, mas para que serve o leão? Para protegê-los dos demais. Ele tem a força física, forma maior, então ele vai. Mas no de resto, ele só participa da procriação e fica ali para proteger. Entendeu? Acabou. Então, nós vamos olhar hoje, querem mudar um sentido de moral em nome de uma modernidade, de uma evolução, em nome... Essa relativização que me traz realmente angústia está naquilo que a gente usa naquele acrônimo, já que eu peguei Bauman para falar do mundo fluido, da liquidez, né? Do líquido, a gente pega aquele acrônimo VUCA, que é um acrônimo em inglês, mas que trazido para o português seria VICA, né? VICA, que é porque ele é volátil, ele é incerto, ele é complexo e é ambíguo. Assim, o mundo está assim. E quem cabe regular isso e reajustar isso? Somos nós. Você está esperando de fora a solução que está em nós? Ora, ele é volátil porque ele está rápido demais e imprevisível. Não, você não acha, não? A gente está com um mundo muito rápido. Ele está meio imprevisível. Agora, ele tem um difícil entendimento. A gente arrisca, a gente tem que pensar assim, não, olha só, não pode falar determinada coisa. Eu falei, por quê? Porque machuca fulano e beltrano. Senhora, eu acho que quando você falta com o respeito, está muito claro quando você falta com o respeito. Isso está bem delineado na nossa sociedade. Nós já temos inteligência. Agora, não pode tocar em determinados assuntos, porque senão fragiliza. O meu filhinho, põe a mão no ouvido, não pode falar isso, porque senão fragiliza. Então,
nós estamos fragilizando aqueles que nós deveríamos estar fortalecendo. Nossos filhos, nossos netos, que deveriam estar sendo preparados para um mundo que tem rápidas dificuldades, e a gente aumenta essa fragilidade no nome dessa condição de uma pseudo-moral de trazer o coitadismo. Você já ouviu falar no coitadismo? Todo mundo hoje quer ser coitadismo, quer viver de um coitadismo. Você não pode falar determinada coisa. E aí você usa isso com o sofisma, eu vou usar o termo de novo, de uma questão de ruptura dos valores cristãos. Ora, eu não estou dizendo para você, Juarez, que você tenha que comungar comigo dos valores cristãos. Estou dizendo, eu posso, quando muito, te apresentar aquilo que sei, não aquilo que deveria já saber, usando, até parafraseando o próprio Martin Luther King Jr., quando ele diz assim, eu não sou quem eu deveria ser. Eu não sou quem eu poderia ser ainda, mas eu já não sou quem eu era. Isso é ótimo. Já houve a modificação. Chico Xavier, esse arauto da doutrina, esse coração do tamanho do Brasil que era, ele disse assim, muito simplesmente, eu não mudo o meu passado. E ele falava, todo mundo achava que era o passado dele, dessa presente encarnação. Ele está falando das milenares vivências e experiências como ser filho de Deus, criado simples e ignorantes e que se desenvolveu ao longo da sua própria história. Não, eu não mudo o meu passado, mas eu tomo a decisão no presente de mudar agora e para o futuro a minha estada, o meu modo de ser, a minha forma de ser. Isso é uma decisão íntima de cada um de nós. Agora, aonde está que as instituições, por exemplo, sociais, todas as instituições que nos envolvem, as casas espíritas, os templos, as igrejas, as instituições sociais, as instituições de congregação, de trabalho, todos eles tenham que mudar, tenham que se adaptar, porque um conjunto mínimo está querendo fazer uma algazarra que tem que mudar tudo, porque está tudo errado, porque tudo que veio até hoje, nada presta. Presta o que eu penso. É um significado que, assim, temos que olhar que as ideias são múltiplas e que nós temos que conversar, dialogarmos, para entendermos o que tem propósito ou não. Simples. Ah, não. Eu sou dono do meu corpo e o que acontece com ele diz respeito a mim. Tá bom. Tá certo. O dia que você conhecer a vida espiritual e perceber as causas e consequências de tudo que você faz pelo uso de vícios, sejam eles lícitos ou não, e aí a questão ética moral, porque tem aquilo que você pode se viciar pelas coisas lícitas, porque estão dentro das regras. É proibido o jogo no país. É verdade. Alguns jogos. Mas você pode apostar em cavalo, você pode apostar na loteria, você pode apostar, não sei ainda se tem aquele bilhete, né, impresso. Agora tem a tal das bets aí. As bets, exatamente. E dentro dessas bets, nós estamos falando, algumas são possíveis e outras não. Sabe-se lá a que custo e a que arranjo. Né? Aí vem uma questão moral, né? Não, é moral que não hajam tanto, que não haja as bets, mas algumas podem. Então, é uma moral relativa. É uma moral líquida, é a moral líquida que Bauman fala. Bauman não fala de uma moral líquida, ele fala de um mundo líquido. Então, se o mundo está líquido, e não é porque nós somos mais de 60%, 70% de água no planeta, é que ficamos frágeis. Voltamos à realização da família, das instituições, está tudo fraquejando. Você vai dentro da casa espírita e tem irmãos que olham e dizem, realmente isso não pode. E aí, na hora de dar testemunho, não, é assim, comigo é um pouquinho diferente. Né? Eu acho que eu tenho que ajudar todo mundo, mas na hora que você é chamado a comer pão com ovo, ou misturar arroz com ovo, não, isso é uma injustiça. Né? E aí, a reclamação. E tem que dar o testemunho, cara. Você tem uma determinação, qual é o teu propósito?
né? Eu queria um pouquinho da tua contribuição, porque você dirige uma instituição espírita, Sociedade Espírita Amor e Caridade, que patrocina esse programa, mas antes de patrocinar esse programa, a instituição que você está ligado, dirigindo, e que também sei patrocina, ela patrocina um conjunto de ações. Essas ações são doutrinárias e são sociais. Está difícil hoje ou não está? Aí eu vou chamá-lo para nosso bate-papo aqui. Não está difícil? Tá difícil justamente por isso. A palavra que define muito bem todo esse seu comentário é alteridade. É o respeito pela diferença, pela opinião do outro. É respeitar. Não é que você... Não tem... você não precisa aceitar. Não é? Não. Mas todos têm o direito de pensar e de agir conforme a sua condição, conforme o seu livre-arbítrio. E o que está faltando... As consequências sejam elas quais forem. Você falou muito. É a mesma coisa a doutrina espírita. A doutrina espírita não impõe nada, expõe. É o que nós estamos fazendo aqui. Ela esclarece, ela entrega um conjunto de pensamentos. Então, você vê, na nossa instituição, no nosso trabalho social, tem pessoas que são evangélicas, outros católicos, outros umbandistas, alguns espíritas. A gente não diferencia o ser humano, e não podemos, pela cor, pela sua religião, não é pelo clube de futebol que ele torce. Vamos botar assim. Infelizmente, né, está faltando isso, é a alteridade, é a capacidade que a gente tem que desenvolver, né, de entender que o outro tem o direito, ele é diferente. Aliás, somos 8 bilhões de encarnados diferentes. Nós não Graças a Deus. Graças a Deus, não é isso? Então, como nós estamos caminhando também para o nosso final, aqui, eu trouxe aqui em Mateus 7,12, uma regra de ouro trazida por Jesus sobre essa questão. A ética cristã está fundamentada nos ensinos do Cristo, sintetizados na regra de ouro. Qual é essa regra de ouro? Tudo o que vos quereis que os homens vos façam, fazei-lho também vós a eles. Mateus 7, a regra de ouro. Pronto. Não precisamos discutir, não, se você é botafoguense, se eu sou católico, outro é espírito, outro... nada disso. É a regra para todos. É a regra. Olha, só Jesus, né? O sábio dos sábios, né? Para trazer uma regra. Ele não disse na oração do Pai Nosso? Pois Senhor, perdoa-me. Perdoa-me pelos maus feitos, pelos enganos, pela distração, por aquilo que errei, por aquilo que me endividei, assim como é condicional. Eu sei fazê-lo ao outro. Porque se é condicional, se eu não faço para o outro, como é que você vai fazer por você? A moralidade está nessa questão de respeita teu próximo como a ti mesmo, amando a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo, no mesmo sentimento, na mesma relação, sem criar sofismas do que já é uma regra clássica, natural, é natural da formação. Nada acontece nesse mundo que não esteja prescrito na sua evolução, inclusive as diferenças. O que não pode, volto a dizer, é que você não esteja satisfeito com a forma que você tem e queira que eu seja obrigado a entender a forma que você pensa que deve ter, e não a forma que Deus te concedeu na vida por ser. É simples assim. Né? Meu amigo, muito bom, foi muito bem, graças a Deus. Mais uma vez, na nossa gratidão. E para ter uma ideia, os sábios, né, enviados por Deus estão em todas as religiões, em todos os países, em todos os lugares, em todas as cidades. E um deles, o Dalai Lama, só para a gente fazer a nossa prece, não é? Budista, tibetano, perguntaram a ele, Dalai Lama, qual a melhor religião do mundo? Interessante. Ele poderia dizer que é a dele, poderia dizer, bom, enfim. Então, um brasileiro, inclusive.
Ele só respondeu assim, olha, a melhor religião do mundo é aquela que te faz feliz. Pronto. Isso é um respeito a todos os segmentos, a toda decisão, a toda escolha de cada um de nós. E é isso que nós precisamos aprender a respeitar as diferenças, não é? Não é querer impor, conforme você colocou muito bem, a nossa maneira de pensar, de ser. Não, cada um tem a sua maneira de pensar e de ser. Agora, se está certo, se está errado, aí é uma outra questão. Direito de escolha, inclusive. Direito de escolha. Se ele está, como nós somos espíritas, se ele está escolhendo errado, o caminho do mal, nós espíritas, mais do que nunca, vamos orar para ele, porque as consequências não serão boas. É o que nós precisamos saber. Minha gente, nosso tempo foi esgotado. Nossa gratidão ao nosso companheiro, mais uma vez, a apresentação muito boa, os comentários com reflexão profunda para a gente analisar esse mundo hoje, relativizando aí nessa questão da ética, da moral, inclusive que ele comentou bem, distorcendo até a mensagem cristã. A gente está vendo isso aí, não é? Bom, enfim. Então vamos agradecer a Deus, nosso Pai, Jesus, por essa oportunidade de estudo do nosso companheiro aqui hoje, muito inspirado, trazendo esses comentários bem objetivos para a nossa reflexão e que possamos, nós, que nos dizemos cristãos, seguir na ética, na moral cristã, que essa, sim, vai nos conduzir a um estado pleno de felicidade amanhã, no futuro. Trabalhemos assim, busquemos nosso melhoramento pessoal, individual, e com certeza iremos conquistando esses valores imperecíveis do espírito imortal que somos, sob as bênçãos de Jesus, sob as bênçãos dos amigos espirituais e sob as bênçãos de Deus, damos encerrado o nosso programa de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Quanto mais o tempo passa, mais o amor me faz crescer. Esse jeito de viver aqui, aprendendo tanto, tanto assim, foi que fez com que eu chegasse perto de você com amor. Ó Jesus,